amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tendo concluído o ciclo pascal neste ano, nós voltamos a viver o tempo comum. Mas tempo comum não significa tempo insignificante. Significa que, não contemplando um único mistério de Cristo, como o seu nascimento, sua paixão ou sua ressurreição, nós nos dedicamos à contemplação de todo o mistério de Cristo, sobretudo nas celebrações dominicais. Estas são as mais solenes e se trata da Páscoa semanal. No texto evangélico de hoje, nós lemos o passo de Marcos, em que Jesus cura um epiléptico. Naquele tempo não se conhecia a doença epilepsia, mas o texto evangélico é descrito de tal maneira que não pode ser outra coisa. Só que, numa época pré-científica, onde não havia conhecimentos médicos como nós temos hoje, o fato de cair por terra, espumar pela boca, era atribuído ao espírito, a um espírito mau. O texto diz que caía perto da água ou do fogo, isto é, possuía crises perigosas perto da água ou perto do fogo. O importante não é discutirmos aqui se estava ou não possuído por um espírito mau. O texto diz que sim, mas fala a linguagem da época. Nós sabemos que isto é uma doença séria, uma doença grave, e que eu saiba, não é uma doença curável, é uma doença tratável e com a qual se deve aprender a conviver. Mas hoje nós temos muitos medicamentos que atenuam bastante esses efeitos nocivos. Não no passado. Jesus é um homem do seu tempo, da sua época, um judeu do século I que vivia das ideias e da visão do século I. O importante, repito, não é saber se Jesus estava ou não diante de uma manifestação satânica. O importante é que Jesus curou o rapaz e este não teve mais sinais de epilepsia. Mas antes de curar, Jesus dá uma lição que serve a nós também. Os discípulos, ao que tudo indica, não conseguiam a cura porque não tinham fé suficiente. E nós, diante deste texto, devemos, de certa maneira, fazer um balanço da nossa fé. É difícil saber até que ponto nós cremos. É difícil saber se nossa fé é superficial ou é profunda. Se nós não nos agitamos, se nós nos entregamos nas mãos de Deus como crianças, se nós queremos fazer a vontade de Deus pura e simplesmente não convivemos com o pecado, são sinais suficientes a concluir que nós possuímos uma fé consolidada. Caso contrário, não. Também não significa que Deus escute todas as nossas preces e todos os nossos pedidos. Mas pessoas de fé profunda sabem o que pedir a Deus e sabem a hora em que devem pedir. Este pai aqui possuía uma fé robustecida e sabia o que pedir, sabia a hora de pedir e sabia a quem pedir.